Capítulo 1. Antes de eu nascer. Eu conto minha história antes da minha existência e antes de eu ter noção das coisas, ou de ter consciência das coisas, como me foi contada pelo meu avô paterno, Velho Bengo, pelos meus avós maternos, Gabriel, Alberto e Luzia, e como os espíritos me diziam quando estive na companhia deles. No ano de 1986, numa aldeia, bairro rural, chamada Bengo, situada geograficamente na comuna do Bengo, no município de Cangola, atual Alto Cauale, na província do Uíge, uma das 18 províncias de Angola, África, viviam duas famílias muito envolvidas com pactos ocultos com o diabo e seus espíritos, anjos caídos. O senhor Estevão Muondo tinha sido escolhido para o cargo de regedor das 5 aldeias existentes naquela comuna do Bengo. Regedor quer dizer conselheiro-chefe dos chefes tribais africanos ou líder dos líderes tradicionais locais africanos. Politicamente falando, é como se fosse governador. É aquele que tem poder acima de um soba, chefe tribal africano, espécie de administrador. Ele era regedor de 5 sobas e era o juiz máximo da tradição nas 5 aldeias: São Paulo, Bengo, Gumbas, Zanji e Cajica. Ele representava o poder máximo da tradição e da cultura africana naquela área diante do governo angolano, sob ao poder máximo da tradição, da cultura e juiz de uma aldeia ou bairro rural. Estevão Muondo tinha 2 esposas, e uma delas se chamava Helena Kassala, proveniente de outra província, Cuanza Norte. O casal teve 2 filhos, Armindo e Guilherme Estevão, mais conhecido por Soba Bengo. Tinha uma família muito numerosa e tinha a responsabilidade de cuidar e julgar seu povo, sobre o qual ele governava, quando sobas não conseguiam resolver determinada situação. Ele ficou muito conhecido entre a população por utilizar magia negra e magia branca. Era defensor de seu povo diante de agressores espirituais, feiticeiros assassinos. E, por usar magia branca para defender seu povo, tornou-se muito famoso. Até este momento em que escrevo esta história, ainda existem pessoas que o conheceram e testemunham suas obras para o povo que vivia naquele tempo na comuna do Bengo. Segundo a tradição e a cultura do povo que vive em Angola, nas zonas rurais e subrurais, para ser um soba tem que ser conhecedor e conservador da tradição e da cultura, e ter poderes espirituais ou entrar em contato com o sobrenatural. Para ser respeitado pelo povo e pelos feiticeiros, tem que entrar em contato com o além ou com o sobrenatural, e ter a função de ensinar os valores morais, civis e tradicionais das comunidades, resolver conflitos e assuntos espirituais do povo, e repreender os feiticeiros e curandeiros espirituais de magia negra da mesma aldeia ou de outras aldeias ou zonas, que venham a atacar a comunidade sem autorização do soba. Ele serve diante do governo como representante do poder espiritual, tradicional e cultural do povo que chefia. Regedor é o chefe de sobas, independentemente do número de sobas. O soba tem o poder de chefiar uma comunidade, aldeia rural ou bairro suburbano. Por outro lado, na aldeia chamada Gumba vivia outra família. Gabriel Alberto Manjanola era um senhor muito dedicado à tradição e à cultura de aldeia da África. Tinha também 2 mulheres. A primeira esposa era chamada de Luzia Alberto, uma senhora muito dedicada à tradição e à cura tradicional e espiritual. O casal teve 6 filhos, sendo 2 meninos, Manuel e Alberto, e 4 meninas, Joana, Fátima, Xana e Lucala. As 2 famílias eram dedicadas e devotas aos pactos ocultos, e tinham comunicação com os espíritos. Estavam sempre presentes nos cultos e nas reuniões ocultas em lugares consagrados em uma fazenda da aldeia do Bengo, para adoração e louvores aos espíritos e ao seu soberano supremo, Lúcifer, o príncipe da verdadeira luz. Joana Gabriel Alberto era uma jovem muito formosa e atraente na época. A primeira filha do casal Manjanola, que traduzido significa Reino de Angola. Ela se casou com um jovem chamado Alexandre, que também fizera pactos ocultos. O jovem casal teve 2 filhos, uma menina e um menino. A primogênita acabou falecendo. Ficou o menino, que recebeu o nome do pai. Tempos depois, o jovem Alexandre, esposo de Joana, pai do pequeno Alexandre, também veio a falecer. Morreu porque tinha cumprido seu pacto com os espíritos, pois havia sido um pacto de prazo curto. Após a morte do jovem Alexandre, os espíritos e o soberano e supremo decidiram fechar a madre da jovem Joana. Ela nada sabia do que se passava entre seus pais, e os espíritos, ao lhe fecharem a madre, estavam manifestando seu poder, para que o nome de Lúcifer fosse glorificado, honrado e exaltado entre as comunidades. O jovem Guilherme, filho de Estevão e Helena, moço muito alto e bonito, casou-se com uma jovem chamada Angelina. E o casal teve um filho, cujo nome era Estevão, nome do avô. Guilherme usufruía dos privilégios que o pai tinha, por ser o regedor, chefe dos sobas. Como um príncipe e todo filho segue o exemplo do pai, estava insatisfeito com uma mulher só. Então desejou ter outro relacionamento de casado.
Impulsionado pelo desejo e a paixão de um coração insatisfeito, foi procurar uma jovem linda e atraente, de acordo com sua visão. Na procura incansável, o jovem Guilherme Estevão Muondo encontrou uma jovem linda e atraente aos seus olhos, porém viúva e mãe de um filho. Ela vivia no outro lado da aldeia vizinha, que era chamada Gumba. Guilherme amou essa jovem tal como nunca havia amado outra mulher, e não quis perder o privilégio de tê-la como esposa. Ele procurou uma oportunidade de conversar com Joana, a jovem que o encantou, e convencê-la do casamento de acordo com a tradição e o costume da área. Depois de tanta conversa e conquista, ele teve afinal a resposta sonhada. Joana aceitou Guilherme para ser seu esposo e futuro pai dos seus novos filhos. Um casal ter filho naquela tradição e cultura é muito importante, e é uma honra para a mulher e sua família. Os dois jovens levaram o relacionamento a sério e foram anunciar aos pais. Guilherme era muito amado e mimado pelo pai, e tudo que pedia lhe era concedido sem nenhum impedimento. E Joana era muito amada pela mãe, que desejava o bem de sua filha, e atendia todos os seus pedidos, porque era sua primogênita. Os pais de cada um deles aceitaram o pedido de casamento. Como era tradição que as famílias se conhecessem antes da cerimônia, as duas famílias se reuniram num domingo na casa do senhor Manjanola. Esse encontro não foi uma surpresa para os pais, porque eles já se conheciam devido aos encontros ocultos de adoração aos espíritos. Os pais ficaram muito felizes com a união dos filhos, porque eles eram compadres. Assim foi realizada a apresentação formal das famílias. Em seguida, poucos dias depois daquele encontro, marcaram outro encontro. Seria para o casamento tradicional e o reconhecimento dos jovens por parte do restante da família ou parentes da família. Também para que todos os adultos e anciões da aldeia pudessem conhecer os recém-casados. Alguns meses depois do casamento tradicional, o casal já queria ter filhos. Não demorou para ser descoberto que Joana não podia mais ter filhos. Guilherme e Joana ficaram muito preocupados e com grande ansiedade, pois tinham forte desejo de ter filhos. Guilherme começou uma busca intensa a fim de encontrar uma solução para o grande problema de sua esposa. Como era da sua tradição e cultura, recorreu aos curandeiros tradicionais. Os espíritos tinham fechado a madre de Joana e tinham falado aos seus súditos para que ninguém desse o remédio necessário para ela. Somente eles sabiam o tempo e o momento exato para a manifestação do seu poder e para dar honra ao seu soberano. Guilherme e Joana não sabiam o que enfrentariam. Guilherme ficava muito preocupado e Joana só chorava, porque não conseguiam achar solução para o problema. Todos os habitantes das 5 pequenas aldeias perceberam isso. E ficaram preocupados, porque a situação acontecia com o filho do velho Bengo, o regedor das 5 aldeias. Alguns se questionavam, como isso pode acontecer com eles, se a mãe dela é curandeira e já curou filhas de outras pessoas? Se ela tem o poder de curar outras pessoas, por que não cura a própria filha que está doente de tão grande vergonha? Se o velho Bengo tem muito conhecimento acerca da tradição e cultura, e muitos amigos curandeiros, por que ele não ajuda seu filho amado? Outros diziam, há coisas nesta vida que feitiço, encantamento e espíritos não podem curar. Só há um Deus que vive nos céus e é o Criador de tudo e de todas as coisas que existem neste mundo, que tem o poder de o fazer. Essas duas famílias são muito tradicionais e não acreditam em Deus e muito menos em Jesus Cristo. Eles mesmos nem gostam dos cristãos das aldeias. Talvez isso seja um sinal de Deus para eles saberem que seus espíritos não têm mais poder que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outros ainda diziam, o velho Bengo é muito bom, protege o povo dos feiticeiros das nossas aldeias e das aldeias vizinhas, e a senhora Luzia, da família Manjanola, é uma boa curandeira e ajuda muita gente aqui. Por que isso está acontecendo com eles? Joana, como era amada por sua mãe, chorava sempre na presença dela, para ver se podia fazer qualquer coisa e achar uma solução. E Guilherme queixava-se ao pai e à mãe, para que eles procurassem o remédio que era necessário na cura da doença da esposa. Os espíritos mensageiros disseram a Lúcifer que já era o tempo de dar solução ao problema daquela família, pois todos creriam nele e seu nome seria exaltado e honrado. Isso faria com que as pessoas crescem em seus métodos. Numa noite fria, quando era 0 hora do dia 11 de setembro de 1986, antes que o velho Bengo saísse para a reunião normal do culto oculto da noite, em que ele mesmo tinha sido coordenador e sacerdote, apareceu-lhe um espírito mestre chamado Asbad, ministro de Satanás. Esse é um espírito mestre e ministro-chefe que trabalha com o sistema nervoso do ser humano, ministro do esquecimento e ansiedade. O velho Bengo reconheceu que estava na presença de uma entidade superior e se prostrou de joelhos como sinal de humildade. Eis que venho da parte do Ser Supremo, soberano e eterno, a fim de dar solução ao problema que seu filho está enfrentando,
pois já é chegado o tempo de separar um dos membros da sua família e exaltá-lo para glorificar o nome daquele que está acima de todos os nomes. Vocês foram privilegiados. Pois nosso Senhor e Soberano não escolhe qualquer ser humano neste mundo a fim de cumprir uma missão especial. Mas o nosso grande príncipe da luz escolheu um dos seus descendentes a fim de torná-lo príncipe, canal dos espíritos e uma estrela iluminada, que brilhará para o mundo, e estará no concílio dos sábios de Sião. O Senhor do mundo e príncipe da luz escolheu um dos seus descendentes e ele estará entre seus outros escolhidos a seu serviço no mundo inteiro, e será um instrumento e canal para fazer a vontade de Lúcifer, o Ser Supremo, e levar povos e nações a servi-lo. Ele será cuidado pelos espíritos e andará na presença deles. E virá como fruto da união do seu filho Guilherme com Joana, a filha do Manjanola. Diga ao seu compadre, nosso soberano, o verdadeiro Filho de Deus, abençoou-nos e escolheu um dos nossos descendentes a fim de torná-lo grande, forte e poderoso neste mundo que lhe pertence. Ele será um escritor famoso, porque será conhecido por todo o mundo. E ele representará nossa semente diante do grande concílio da sociedade secreta ocultista dos protocolos dos sábios de Sião. Estará entre os escolhidos e privilegiados do nosso Senhor e grande príncipe da luz. Acrescento, isso lhe será feito porque vocês têm sido fiéis a ele, por isso lhes abençoou. Mas mantenham este segredo somente entre vocês que são fiéis a ele, não contem a mais ninguém. E no tempo próprio, no momento certo, lhe será anunciada sua chegada. Serão ditas todas as regras a serem seguidas para o desenvolvimento e o bem-estar físico, emocional e espiritual dele. Aquela noite foi um marco para o velho Bengo, o regedor e sacerdote satânico naquela área de Cangola, na província do Uíge, na República de Angola. Após aquele encontro com o Espírito Mestre, ele foi com muita felicidade presidir a reunião do culto da meia-noite. Depois de muito louvor e de ter terminado a reunião, ele disse a todos os que estavam presentes naquela sala de culto satânico e secreto o seguinte: Irmãos fiéis do nosso Senhor e Príncipe da Luz, alegrai-vos porque do meio de nós nosso Supremo Príncipe da Luz escolheu alguém para ser grande em nosso país. E estará entre nossos irmãos da linha de frente dos membros da sociedade secreta dos protocolos dos sábios de Sião, e iluminados governantes deste mundo. Nesta mesma noite, antes da minha vinda para cá, apareceu meu Espírito Mestre chamado Asbad, vindo da parte do nosso Deus e Príncipe da Luz, e disse-me todas essas coisas, meus irmãos amados. Isso é só uma demonstração de que nosso Supremo Príncipe, a fonte da nossa luz, ama-nos muito e quer nosso bem-estar familiar e social. E num futuro muito próximo veremos esse especial escolhido do nosso Senhor, e que será também muito especial e honrado para nós e entre nós. Quando terminou aquela reunião noturna, o velho Bengo foi se encontrar com seu compatriota Gabriel, em particular, e disse-lhe: Alegremo-nos, porque fomos abençoados e reconhecidos no trabalho que temos feito pelo Supremo. Nosso grande mestre escolheu um dos nossos descendentes, na relação do Guilherme, meu filho, e Joana, sua filha. E disse-me que eles não devem saber, por isso deve ser um segredo absoluto entre nós dois, como fiéis dele. O velho Gabriel respondeu-lhe: Como foi dito, assim será feito. E fez-lhe uma pergunta: Mas quando é que isso vai acontecer? Disse o velho Bengo: Bem, quanto a essa pergunta, foi-me dito pelo Espírito Mestre que no tempo certo será anunciada sua chegada, e serão ditas todas as regras e normas a seguir. Vamos esperar pelos Espíritos, pois eles têm estado sempre com nosso grande Príncipe da Luz. Então, como a bênção veio até nós, vamos procurar ser mais fiéis ao nosso grande Príncipe. Naquela mesma noite, o velho Gabriel foi contar as novidades que ouvira do seu compatriota sua esposa, que também era uma mulher muito dedicada ao culto satânico e à adoração aos espíritos. Ela era uma curandeira tradicional e bem conhecida entre as 5 aldeias. Quando Gabriel chegou em casa, feliz da vida, com um largo sorriso no rosto, a esposa Luzia lhe perguntou: Qual é a razão da sua alegria, querido? O que aconteceu lá na reunião que o deixou assim tão feliz? Estou ansiosa para lhe ouvir. O que os espíritos disseram para você? Gabriel respondeu: Sim, querida, nós fomos abençoados e privilegiados. Um espírito mestre chamado Asbad apareceu ao nosso compadre, vindo do nosso príncipe da luz e supremo, e disse que teremos um descendente que foi escolhido pelo ser soberano iluminado, a fim de ser uma estrela e estar entre os membros da sociedade dos protocolos dos sábios de Sião. Ela, com muita satisfação, alegrou-se também com as boas novas-vindas do grande mestre. E perguntou: Quando será isso? E como virá esse descendente? Isso será num futuro muito próximo, querida, e vai acontecer com Joana e o jovem Guilherme, o filho do regedor, respondeu Gabriel. Depois daquela noite e daquele encontro, passaram-se 3 meses, e o espírito acompanhante do velho Bengo disse-lhe:
pode dar o remédio ao seu filho, porque o grande mestre já abriu a madre da Joana. Ela terá um filho, mas não será o filho da promessa e não será o escolhido do Supremo, e não será o iluminado do nosso Senhor. O casal já estava cansado e aborrecido com a vida, quando o velho Bengo disse ao jovem Guilherme: Filho, os espíritos acharam os remédios de que vocês necessitam para a cura da sua esposa. E num tempo muito próximo terão a prenda que tanto desejam. Guilherme, muito feliz, foi para casa a fim de anunciar as boas novas à sua esposa. Joana, já tem remédio para a cura da sua doença, meu grande amor. Joana respondeu bem baixinho: Sim, meu amor, obrigada pela força. Mas quem encontrou esse remédio? Foi meu pai, disse ele. Seu pai, amor? Como assim? Há tanto tempo esperamos, só agora. Sim, amor, o mais importante para nós é termos filhos, e os espíritos providenciaram os remédios para a realização do nosso sonho, disse ele. Joana perguntou: Meu amor, e onde está esse remédio? Meu pai me dará amanhã, pois ele é muito abençoado pelos espíritos, respondeu Guilherme. No dia seguinte, Guilherme foi encontrar o pai. O velho Bengo já estava de posse do remédio tradicional, raiz de uma semente sagrada. Quando Guilherme chegou tão ansioso, Bengo lhe disse: Filho, sente-se. Temos os remédios, isso é verdade, mas teremos que seguir as regras que o grande médico receitou, para o bem-estar de sua família. Aqui estão os remédios, vá e dê de beber à sua esposa. O jovem Guilherme levou os remédios com muito cuidado para sua amada esposa. Chegando em casa, chamou por sua mulher e disse-lhe: Amor, aqui está o remédio para que você beba com muito cuidado. Temos que seguir algumas regras e normas a partir de agora, sem quebrar nenhuma. É o que o grande médico disse ao meu pai. Joana, com um suspiro forte, respondeu: Sim, amado, assim será feito, conforme a vontade do grande médico. Poucos dias depois de ter ingerido os remédios, ela sentiu que estava diferente. Alegrou-se muito e contou ao marido o que estava se passando com ela. Disse: Guilherme, estou grávida. Os dois ficaram muito alegres, porque foi realizado o sonho deles. Ela tinha sido cumpridora das regras e normas ditadas pelos pais fielmente, sem ter quebrado nenhuma regra nem norma. E alguns na aldeia começaram a comentar: a filha do velho Gabriel, que se casou com o filho do regedor, está grávida. No dia 10 de setembro de 1987, nasceu o primeiro filho do jovem casal. Todos na família se alegraram com a vinda dele ao mundo dos vivos. A família se reuniu e decidiu chamar-lhe de Monteiro. Monteiro significa caçador dos montes.